Oi gente, hoje eu vou fazer um bolo salgado maravilhoso, bolo salgado de frango, e é uma ótima ideia para vocês fazerem agora para a festa de final de ano. Se você gostar da receita, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, pode se chegar, se inscrever e fazer parte dessa família maravilhosa que é esse canal. E seja muito bem-vindo! Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá? Pão de forma, peito de frango cozido e desfiado, batata palha, azeite, milho verde, cebola, azeitonas, cenoura, alho, creme de leite, sal, orégano, tempero baiano, maionese e requeijão cremoso. Vou começar pelo recheio desse bolo salgado. Aqui eu tenho um peito de frango de mais ou menos meio quilo, que eu cozinhei na panela de pressão com água, só com água. Cozinhei por 20 minutinhos e depois desfiei. E agora nós vamos para a panela preparar esse recheio. Vou acender o fogo, vou colocar um fiozinho de azeite, mais ou menos aí umas 2 colheres de sopa. Vou esperar aquecer um pouquinho para colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Vou fritar um pouquinho essa cebola até ela ficar transparente. Vou acrescentar o alho. Vou refogar esse alho com a cebola para acrescentar os outros ingredientes. O cheirinho tá bom demais, né? Como é gostoso esse cheiro de alho com cebola. Nossa! Já deu uma refogadinha. Vou colocar a cenoura ralada. Eu tirei um pouquinho dessa cenoura para decorar depois. Então vocês façam isso. Tira um pouquinho da cenoura para decorar o bolo. Vou dar uma refogadinha nessa cenoura. Já coloco o tempero baiano. Tempero baiano é a gosto. Esse tempero baiano foi eu que fiz, então ele não tá muito apimentado. Esse que a gente compra em supermercado é mais apimentado. Então, se você não gosta de pimenta, cuidado com o tempero baiano. Mas tempero é a gosto. Vocês colocam aí o tempero que vocês gostam. Dei uma leve refogadinha, olha. Já coloco o frango. Vou colocar o orégano, só uma pitadinha. Vou abaixar o fogo e vou misturar muito bem misturadinho. Olha só, a cenoura já passou a cor pro frango. Mas quem quiser pode colocar colorau, açafrão, fica a gosto de vocês. Eu vou umedecer esse frango com creme de leite e requeijão. Quem não quiser ou não gostar, pode colocar um sachê de molho pronto. Vou colocar o sal e vou misturar bem misturadinho para o sal se espalhar, para os temperos se espalharem. Vou experimentar para saber se está bom de sal. Perfeito. Vou acrescentar o milho verde. O milho verde eu tirei um pouquinho também para decorar o bolo. Misturo. E acrescento as azeitonas. Azeitonas picadinhas. E eu separei um pouquinho também dessas azeitonas para decorar o bolo. Mas decoração é a gosto. Dá para você usar a imaginação aí, decorar do seu gosto. Vou desligar o fogo e já vou acrescentar o creme de leite e o requeijão. Vou colocar o requeijão. Um requeijão de boa qualidade. Misturar. O fogo tá desligado, tá, gente? Vou colocar o creme de leite e vou misturar tudo muito bem. Olha só que maravilhoso.
Vou experimentar para saber se tá bom de sal. Gente, perfeito. E agora é só montar o bolo. Vou montar o bolo na forma redonda, mas pode usar forma quadrada, retangular. Aquelas formas de bolo inglês fica bem legal também. Minha forma é de fundo removível, mas não precisa ser. Você pega uma forma, uma travessa, o que você tiver, forra com papel filme. Se não tiver papel filme, pode ser o papel alumínio. O importante é forrar para depois conseguir desenformar. E aqui no fundo dessa forma, eu vou fazer uma camada de pão. Pão de forma que eu tirei as beiradinhas. Você já encontra pão de forma sem beiradinha, mas só que o preço é absurdo, é o dobro do preço. Então eu preferi comprar com as beiradinhas e eu tirei as beiradinhas. Não jogue fora as beiradinhas. Você pode torrar, fazer torradinhas para comer com sopa, bem gostosinho. E pode também torrar, bater no liquidificador e fazer farinha de rosca, tá? Não joga fora não. E aqui no fundo da forma é só forrar com os pães. Vai arrumando. Esse fundo da forma vai ser o bolo por cima. Então você precisa caprichar e forrar a forma certinho, tá? Eu medi os pães aqui, deu certinho. E é legal você fazer isso. Você mede os pães para saber que forma usar. Às vezes você pega uma forma maior, acaba faltando pão. Eu vou usar só um pacote de pão, mas dá pra fazer o bolo aí do tamanho que você quiser. Olha aqui, eu pego, corto o pão aqui, mais ou menos, pra encaixar. Pegar aqui um pedacinho e vou cobrir todos os furinhos. Vou umedecer esse pão com maionese. O recheio já é úmido, mas precisa umedecer com maionese, porque senão o seu bolo vai ficar muito seco. Quem não quiser usar maionese, pode usar creme de leite, leite ou molho. Aí fica a gosto, tá? Eu acho que a maionese fica bem legal. Esse bolo é saboroso, fica bonito. De repente você precisa levar um prato, faz um bolo salgado desse e leva. Tenho certeza que você vai arrasar. Ou mesmo fazer aí nas festas de final de ano. E não precisa também só ser para as festas de final de ano. Pode ser a qualquer momento, aniversário, uma festinha, qualquer evento que você tiver, levar um bolo desse, preparar um bolo desse, tenho certeza que não vai fazer feio. Passei a maionese, agora eu venho e coloco uma camada de recheio. Vou fazer 2 camadas, então olha, eu vou dividir o recheio ao meio, fica bem recheado. Tem receita no canal de bolo salgado de atum, fica muito bom também. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Você pode fazer ou de frango ou de atum, os dois ficam maravilhosos. Agora eu faço outra camada de pão. Vou passar maionese e fazer outra camada de recheio. Aqui já não precisa preencher com pão, tá vendo? Só a primeira camada mesmo que você preenche todinha. Já faço a outra camada de frango. Quem quiser pode passar maionese nos 2 lados do pão. Eu acho que não precisa, mas aí fica a gosto, tá bom? E aqui eu finalizo com maionese. O segredo desse bolo é deixar ele úmido. Bolo seco fica horrível, gente. Agora esse bolo precisa descansar.
porque ele vai absorver o líquido, vai absorver a cremosidade da maionese, do recheio e vai ficar úmido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fechar aqui com um plástico filme, fechar bem fechadinho. Se precisar, você pode colocar mais plástico filme, um papel alumínio, tampar bem, levar para a geladeira e vou deixar lá no mínimo umas 3 horas. Daqui 3 horas eu volto para desenformar e decorar esse bolo. O bolo ficou umas 4 horas na geladeira, já está bem geladinho e agora é hora de desenformar. Vou centralizar aqui no prato e virar. Por isso que eu falo para vocês que não precisa ser uma forma de fundo removível. Vou passar a maionese por cima e decorar esse bolo. Dá uma limpadinha aqui no prato. Aqui eu tenho a batata palha e eu vou colocar aqui na lateral. É só ir colocando que ela gruda, olha. Bom, vou colocar um pouquinho de batata palha aqui na lateral. Vou colocar cenoura. Bom, agora o que eu vou colocar? Vamos ver. As azeitonas. Aqui vou colocar o milho. Uma salsinha. Dá um verdinho para dar uma realçada. E o que eu tenho aqui? Pimenta biquinho. E essa pimenta não arde, é só mesmo para decorar. E ficou pronto. Vamos lá? Vou servir vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.